Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui só para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi de um texto chamado Suas Intenções Não São Suficientes. E esse texto foi escrito pelo pastor Marcelo Petrucci e ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então é importante que os irmãos saibam que eu não escrevi o texto, só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Bom, isso dito, vamos orar. Senhor Jesus, que haja em nós a compreensão de que nós precisamos estar atentos para as coisas que tu requeres de nós. Que a gente entenda que só boa intenção não resolve a nossa vida espiritual. Em teu nome. Amém. Bom, irmãos, então o pastor Marcelo Petrucci recomenda que a gente leia o capítulo 19 de Mateus, versículos 16 e 22, que vai falar sobre o moço rico. E ele diz assim, olha: certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? E aí Jesus respondeu: Por que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. E Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama você mesmo. Aí ele responde: Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Respondeu o moço: O que mais me falta fazer? E Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois ele era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Amém? Bom, os nossos versículos-chave são o 21 e o 22, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Bom, então, antes de nós começarmos propriamente dito no nosso texto, eu gostaria só de relembrar aos irmãos que, na verdade, algumas pessoas usam esse texto para fazer com que as pessoas doem os seus dinheiros, para que elas disponibilizem as suas casas, seus carros, enfim, que quer convencer o povo que não tem muito discernimento, que o importante é vender todas as coisas e dar aos pobres. Mas não é disso que Jesus está tratando aqui. Jesus está tratando da questão da idolatria, porque este rapaz ele era muito apegado às coisas materiais. Então, por isso que Jesus fez disse para ele vender tudo que ele tinha e dar aos pobres, porque Jesus sabia que ele ia ser confrontado com o amor que ele tinha às riquezas, ok? Bom, o nosso texto diz assim, ó, que o Ronaldinho Gaúcho, todo mundo conhece o Ronaldinho Gaúcho, né? Ele é muito famoso, é um jogador muito famoso. Ele conquistou 15 títulos em equipe e 21 prêmios individuais. Não é pouca coisa, né, gente? É muita coisa. Mas a gente tem visto as notícias, eu queria que os irmãos viram, né, o marketing negativo que ele fez a respeito de si mesmo, agindo de forma incorreta.
Então, a fama pelo que fez dentro do campo não impediu que em março do ano passado fosse detido no Paraguai com seu irmão Assis. Tá certo, né, que o tipo de detenção que ele recebeu lá, com todo conforto, com piscina, boa comida, não é a detenção que, na verdade, ele merecia. Mas a gente sabe que o dinheiro compra muita coisa. Mas, de qualquer forma, ele foi cerceado na sua liberdade, fora o fato de que passou muita vergonha, se é que ele tem vergonha, né? De ser preso. Foi uma coisa assim que envergonhou, inclusive, nosso país. Então, o que aconteceu? Eles entraram no Paraguai com passaportes adulterados. Mentiram. E eles afirmaram que não agiram de má fé e que tinham boas intenções. Mas aprenderam a duras penas, e eu espero que tenham aprendido realmente, que só boa intenção não é o suficiente, né? Você tem que realmente fazer o que é correto. Então, o nosso pastor aqui, o Marcelo Petrucci, diz que assim, nesse texto bíblico que a gente leu, um rapaz rico se aproxima de Jesus Cristo e acaba fazendo perguntas para ele a respeito da vida eterna. Então, o que ele talvez tenha pensado? Ah, bem, eu vou falar com Jesus para eu saber qual é o caminho que eu devo trilhar para conquistar a vida eterna. Então, ele tinha toda a intenção do mundo de acertar o caminho do céu. Ele não estava mal intencionado, ele só estava mal informado. Então, ele não estava disposto a fazer os ajustes necessários para alcançar seus objetivos. Então, ele queria ganhar o reino dos céus, achando que no cumprir a lei onde ele achava que deveria cumprir, o céu estava ganho, né? Então, era como antigamente, há 500 anos atrás, que eram vendidos, né, perdão, né? As pessoas pagavam pelo perdão. Então, isso prova que, apesar da intenção do moço ter sido muito boa, ela não foi o suficiente para salvá-lo, né? Ele ouviu de Jesus o que ele não queria ouvir. Porque certamente ele foi para Jesus dizer: olha, Jesus, eu sou tão bem intencionado, eu faço as coisas tão legais, tão bem feitas, que é lógico, né? Que o Senhor Jesus vai dizer: nossa, você já ganhou o céu. E isso não funciona desse jeito, né? Porque a gente só tem o caminho do céu aberto para nós a partir do sangue do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Bom, se você quiser sair do campo das intenções para ir para o campo das realizações, então o pastor aqui vai deixar algumas dicas. Então, o que ele está dizendo? Ah, se você acha que não tá legal do jeito que tá, e você quer parar de... só tem intenção, né? Eu tenho intenção de fazer determinadas coisas, mas só fica na intenção, e na hora do vamos ver não faz nada. Então, o pastor aqui vai dar algumas dicas, que são dicas importantes e que elas devem ser usadas no nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que ele diz é que a gente tem que fugir do senso comum. Então, aquilo que a gente acredita que é verdade, porque todo mundo faz, então se todo mundo faz, isso aí deve ser legal, eu vou fazer também, e acaba se dando mal. Então, nem tudo que todo mundo faz serve para você, né? Cada um vai fazer as coisas conforme aquilo se adequa à pessoa. Isso serve para a vida, para relacionamento e serve principalmente para a vida eterna. Outra coisa, tome cuidado para não correr atrás daquilo que vai arruinar você. Muitas vezes a gente corre tanto atrás de uma coisa, busca tanto essa coisa e acha que aquilo é a solução para todos os nossos problemas, né? E no final, quando a gente alcança isso, a gente vê que aquilo nos destruiu. Então, muitas vezes a gente, por exemplo, quer uma posição na empresa. É um exemplo, uma posição na empresa. É o sonho de consumo.
Aí você luta, 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 trabalha, consegue aquilo, porque acha que aquilo vai ser aquele cargo, aquela nova posição vai resolver todos os seus problemas. E aí você começa a ganhar dinheiro e passa a perder o contato com a família, não tem mais tempo, tem muitas responsabilidades, sai muito cedo, chega muito tarde. Então você alcançou aquilo que você queria, mas aquilo não foi bom para você. Outra coisa que ele diz aqui é que a gente tem que ser criterioso a respeito de quem exerce influência sobre a gente. Então, assim, as influências, elas são exercidas para quem recebe de nós a prerrogativa de fazê-lo. Então, assim, o que isso quer dizer? Que as pessoas só vão fazer para nós aquilo que nós permitirmos que elas façam, né? Então, ninguém vai chegar aqui dando voadora e fazendo você atender os pedidos do outro, ser influenciados pelo outro, mas nós vamos dando abertura para que o outro nos influencie. Então, aquilo que não achávamos que era pecado ontem, hoje talvez a gente ache que é só um pecadinho e amanhã talvez a gente nem ache mais que é pecado. Então, a gente tem que estar atento. Quem é que vai influenciar a nossa vida? Quem é que vai traçar o nosso destino? A gente não pode esquecer que as escolhas que nós fazemos hoje vão influenciar diretamente no que viveremos amanhã. Isso aí é certo. Isto é certo. Então tem o dia que você vai semear, mas vai chegar o dia que vai colher. Outra coisa que ele diz assim, aqui é o seguinte, a quarta coisa é, saiba que o caminho do sucesso é uma escada iluminada, cujos degraus são marcados pela presença de Jesus. Então, se você está traçando caminhos que não têm a luz de Deus, fuja deles. Você não vai conseguir realizar nada e vai se dar mal no final. Então, ele deixa bem claro aqui que o caminho do sucesso é uma escada iluminada cujos degraus são marcados pela presença de Deus. Então, se você não está sendo regido por Jesus Cristo, nem suba esses degraus. Bem, ele termina aqui o texto dizendo que boas intenções ajudam, mas não resolvem. Então é importante sim que no decorrer da vida nós tenhamos boa intenção com o próximo, boa intenção com a nossa família, com aquilo que desejamos realizar. É muito importante, mas não é tudo. Então a gente precisa fazer os ajustes necessários para que Deus possa garantir que a nossa história na Terra, ela vá bem e seja uma história que vá continuar na eternidade. O Manancial, como última frase, diz assim: não se apoie apenas em boas intenções. Embora importantes, não são suficientes para garantir a nossa história. Então, lembra daquela frase? O inferno está cheio de boas intenções? Então, é isso. Não há nada que garanta a nossa história se ela for só baseado em boas intenções, ok? Bem, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.